Na terceira manhã, as pegadas já estavam atrás das barracas. Foi nesse momento que a gente parou de discutir se havia alguém entrando no acampamento durante a noite e começou a discutir uma coisa muito pior: se alguém ainda estava saindo dele. Eu queria dizer que tudo começou de um jeito estranho, que o lugar já tinha alguma coisa errada, que a mata parecia escura demais ou que houve algum aviso idiota do morador velho da estrada, mas não. Foi exatamente isso que deixou tudo pior. E era um camping comum, daqueles lugares onde a gente vai para passar o fim de semana, fazer churrasco torto em grelha portátil, beber até tarde, ouvir o rio correndo perto e postar foto fingindo que ainda sabe aproveitar a natureza. Não era floresta fechada no meio do nada, não era um lugar abandonado. Tinha outras áreas de barracas espalhadas, umas mais cheias, outras vazias. Tinha trilha curta até uma queda d'água, banheiro simples, uma cantina que fechava cedo e uma estradinha de terra por onde o carro entrava sem muito drama. Éramos 6, 3 casais. Eu e o Diego, Rafa e Lívia, Bruno e Marcela. A ideia era passar 3 noites, sexta, sábado e domingo. E a gente já tinha feito coisa parecida antes. Nada extremo, nada de aventura survivalista. Só barraca, bebida, fogareiro, isopor, lanterna, cadeira dobrável, repelente e aquela falsa sensação de que, por ter mais gente por perto, qualquer medo seria dividido e, portanto, menor. Na primeira noite, eu acordei sem saber exatamente o porquê. Não foi grito, não foi barulho alto. Foi aquela sensação horrível de corpo que percebe uma presença antes da cabeça entender o motivo. Eu abri os olhos no escuro da barraca e ouvi passos lentos do lado de fora. Eu fiquei imóvel dentro do saco de dormir, tentando convencer meu cérebro de que era algum bicho pequeno mexendo em folha ou alguém voltando bêbado do banheiro. Mas não era barulho de bicho. Bicho não anda daquele jeito. Aquilo tinha peso, pausa e intenção. Um passo e outro, depois mais um, contornando a barraca. A lona filtrava tudo, então eu só via sombras escuras e manchas da pouca luz que vinha de longe. Do meu lado, Diego dormia de boca aberta, sem perceber nada. Os passos deram a volta devagar, não correndo, não sondando, como quem já sabia o tamanho exato da barraca. E então, pararam, bem atrás da minha cabeça. Eu nunca tinha sentido o próprio couro cabeludo ficar frio antes. Naquela noite eu senti. Porque eu dormia na extremidade da barraca que dava para a mata. Diego dormia mais pro lado da entrada. Então, quando aqueles passos pararam, eles não tinham parado ao acaso. Tinham parado atrás de mim. E eu fiquei deitado, os olhos abertos, a respiração presa, daquele jeito ridículo que a gente faz quando tem medo de ser percebido por alguém que já sabe exatamente onde a gente está. Esperei um ataque, um arranhão na lona, uma risada idiota de amigo querendo assustar. Mas não veio nada. Só a presença ficou ali por um tempo, sabe? Eu não sei dizer se foram 20 segundos ou 2 minutos. No medo, o tempo perde forma. Eu só sei que, em algum momento, os passos simplesmente deixaram de existir. Não foram embora. Não se afastaram. Eu não escutei folha mexendo, galho quebrando. Nada. Era como se aquilo tivesse parado e depois deixado de precisar andar. Eu só consegui cutucar Diego depois de muito tempo. Ele acordou irritado, sussurrando "O quê?" E eu perguntei se ele tinha ouvido. Ele escutou o silêncio, ouviu o rio distante e disse que não. Dormimos mal o resto da noite. De manhã eu quase fiquei com vergonha de falar do assunto. Parecia exagero, coisa da cidade. Mas quando eu saí da barraca, eu vi a lama úmida atrás dela. Eu vi as pegadas, vindo da mata, entrando no acampamento, dando a volta na nossa barraca inteira e parando exatamente atrás do lugar onde minha cabeça estava. E eu agachei para olhar melhor. Diego veio atrás de mim, ainda sonolento. Viu? E o rosto dele mudou na hora. As marcas eram grandes o suficiente para serem humanas. Não gigantescas, não grotescas. Só humanas. Profundas, frescas. O barro ainda tinha aquela borda mole empurrada para o lado. E o que mais me incomodou não foi o tamanho. Foi o ponto onde terminavam. A última pegada estava muito perto da lona. Perto demais. Como se alguém tivesse ficado parado ali, quase colado na barraca, olhando para onde eu dormia. Diego deu a volta procurando a continuação, mas não havia.
Nenhuma marca de retorno para a mata, nenhuma pegada saindo para o caminho, nenhum rastro seguindo adiante. As pegadas vinham, paravam e acabavam. Chamamos o resto do grupo. O Rafa foi o primeiro a dizer que devia ser algum cara zoando. Bruno perguntou se a gente não tinha reparado mal, se não podia ter pisoteado o chão em volta e apagado a sequência. Lívia não falou nada, só ficou olhando demais para a barraca. Marcela sugeriu que talvez fosse um cachorro grande, ou que ninguém teve coragem de sustentar por mais de 10 segundos, porque não parecia. A primeira atitude do grupo foi a certa, a mais óbvia, a mais humana. A gente foi perguntar. Perguntamos para um casal mais velho que estava numa campervan a uns 20 metros. Perguntamos para 2 meninas que tinham montado rede perto da trilha curta do rio. Perguntamos para um cara sozinho com barraca pequena em moto. Perguntamos para todo mundo se alguém tinha saído de madrugada. Se alguém tinha visto alguém andando entre as áreas, se alguma brincadeira idiota tinha rolado. Ninguém viu nada, ninguém saiu, ninguém achou graça. O que me deixou pior foi isso. Se alguém tivesse rido, dito fui eu, ou mesmo brincado sem graça, teria devolvido o mundo ao lugar. Mas não. Todo mundo ficou sério, todo mundo ficou olhando para a lama como se tivesse medo de reconhecer alguma coisa. A gente passou o dia tentando tratar aquilo como um episódio estranho, não como ameaça. Fomos até a queda d'água, fizemos café, arrumamos lona, falamos besteira, tentamos devolver o acampamento à normalidade. Só que o humor do grupo já tinha mudado. Sem ninguém combinar, ninguém mais andava sozinho até a borda da mata. O jeito de rir tinha ficado mais curto. Qualquer um que saía do campo de visão por mais de 2 minutos recebia alguém chamando pelo nome. Na segunda noite, a gente fez tudo que parecia sensato. Mudamos as barracas alguns metros de posição, para um trecho mais aberto da clareira. Acendemos 2 lanternas de camping e deixamos uma pendurada no centro, perto da mesa. Combinamos um revezamento de vigia. Rafa pegou um galho grosso para deixar do lado da cadeira. Bruno fez piada dizendo que parecia filme ruim e ninguém riu. Meu turno de vigia não era na segunda noite, era o da Marcela, da 1 às 3. Ela jurou que ia ficar acordada. Tomou café forte demais, andou de um lado para o outro, mexeu no fogo. Sentou na cadeira e ficou conversando comigo até quase meia-noite para provar para si mesma que estava alerta. Eu dormi mal. Acordei algumas vezes no meio da noite, mas não houve passos, nem voz, nem nada além do rio e dos insetos. Quando amanheceu, a primeira coisa que eu vi ao sair da barraca foi Marcela, ainda sentada na cadeira dobrável, encolhida de frio, dormindo com a cabeça caída para o lado. E, no barro à frente dela, um par de pegadas, paradas bem diante da cadeira, voltadas para o rosto dela. Tão perto que dava para imaginar alguém a menos de 1 metro, imóvel, olhando ela dormir. O resto das marcas fazia o mesmo trajeto da noite anterior. Vinha da mata, entrava no acampamento, passava pelas barracas e, agora, além da nossa, havia rastro ao redor das 3. Sempre terminando atrás da cabeceira, sempre sem mostrar volta. Marcela acordou com a gente chamando o nome dela. Não lembrava de ter pegado no sono, não lembrava de ter se sentido cansada. Disse que estava em pé um instante antes, mexendo no fogo. No instante seguinte, estava abrindo os olhos com o sol batendo. Bruno ficou com raiva dela, raiva real. Aquela raiva que, no fundo, é medo procurando qualquer coisa que ainda pareça controlável. Disse que dormir no turno de vigia era irresponsabilidade, que se fosse um maluco de verdade, podia ter entrado em qualquer barraca. Ela começou a chorar de raiva e humilhação, insistindo que não era possível ter apagado daquele jeito. Eu acreditei. Porque a expressão dela não era de culpa, era de quem tinha perdido um pedaço da noite sem consentimento. Foi naquele dia que a ideia de ir embora surgiu pela primeira vez. E foi também naquele dia que a gente não foi. Parece burrice, eu sei. Eu pensaria isso ouvindo de fora, mas o motivo não foi teimosia, nem amor por camping, nem desculpa de roteiro de terror. O motivo foi medo. Medo do tipo mais corrosivo, porque, a essa altura, a pergunta já não era quem está vindo da mata. Era outra. Se as pegadas entram toda noite e nunca mostram volta, o que exatamente a gente vai levar embora com a gente quando decidir partir? Parece absurdo colocado assim, mas naquele momento não era. Não depois do que começou a acontecer ainda naquela tarde. Lívia estava enchendo a garrafa de água no tanque da área comum quando ouve o Rafa chamar o nome dela da mata.
Não alto, não desesperado. Baixo, urgente. Como quem não quer mais que ninguém ouça. E ela jurou que viu uma silhueta com a camisa dele entrando entre as árvores. Foi atrás por uns 10 metros até perceber que o próprio Rafa vinha do lado oposto do acampamento, saindo do banheiro de boné e toalha no ombro, com cara de que não entendeu por que ela estava pálida. Mais tarde, Bruno e Diego ouviram Marcela rindo perto do rio. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Viram uma figura com cabelo e a estatura dela entre os troncos e chamaram. Quando foram em direção ao som, Marcela apareceu atrás deles, vindo do caminho do carro, reclamando que ninguém a ajudava a pegar cerveja no isopor. Entre coisas isoladas podiam ser erro do olho, juntas começavam a rasgar alguma coisa. Na terceira noite, ninguém mais queria admitir em voz alta, mas todo mundo estava pensando a mesma coisa. E se a mata não tivesse só trazendo alguma coisa para perto? E se tivesse aos poucos misturando essa coisa com a gente? A atmosfera entre nós mudou num nível feio. Parou de existir aquele conforto automático de amigo antigo. Cada saída para o banheiro era anunciada. Cada volta era conferida. Alguém sempre perguntava, foi você que chamou? Antes de responder qualquer voz. Ninguém mais aceitava escutar o próprio nome vindo do escuro sem confirmar de onde. E, mesmo assim, a noite conseguiu piorar. O turno de vigia era do Bruno. Ele se armou melhor que a Marcela. Amarrou no pulso uma lanterna pequena. Deixou o celular despertando a cada 15 minutos. Ficou sentado de frente para a mata, faca do churrasco na bota como se pudesse negociar com um ridículo daquele jeito. E a gente acordou com ele gritando. Saímos das barracas no susto, quase tropeçando nos zíperes. Bruno estava de pé, longe da cadeira, xingando e tremendo. Tinha um corte no lábio e arranhos vermelhos subindo no pescoço para a mandíbula. Apontava para Rafa, dizendo que ele tinha aparecido do lado do tronco e agarrado ele por trás. Rafa estava a uns 5 metros de pé perto da mesa, tão assustado quanto o resto. E tinha 2 testemunhas com ele, eu e Diego. Porque o barulho que me acordou primeiro não foi o grito, foi o som da garrafa do Diego caindo quando ele se levantou para mijar ali do lado da barraca. E eu saí atrás dele 2 segundos depois e vi Rafa com ele, porque os dois estavam discutindo baixinho se valia a pena acender mais luz. Ou seja, Bruno jurava que tinha sido atacado por Rafa no mesmo minuto em que Rafa estava com a gente. E ele jurava com sinceridade. Os arranhões estavam no rosto dele. O corte no lábio também. Alguma coisa tinha de fato acontecido. A noite não terminou ali. Ninguém quis voltar a dormir. Quando amanheceu, a gente encontrou mais pegadas, mais fundas, mais numerosas. Saíam da mata e vinham para dentro do acampamento. Passavam pelas barracas, paravam atrás das cabeceiras. E algumas agora se detinham também diante da cadeira da vigia, na mesma posição da manhã anterior, como se aquilo tivesse, de novo, ficado observando alguém dormir sem ser perturbado. Mas havia mais uma coisa. Perto da nossa mesa dobrável, entre o isopor e uma sacola de pão, havia pegadas ajoelhadas. 2 marcas mais fundas, próximas uma da outra, como joelhos na lama. Ficavam voltados para o centro do acampamento, como se alguém ou alguma coisa tivesse se ajoelhado ali durante a noite para olhar a gente mais de perto. Foi esse o ponto em que a discussão explodiu. Marcela queria ir embora imediatamente, Bruno também. Rafa dizia que sair dirigindo naquele estado sem dormir em estradas de terra ainda escuro era receita para capotar carro ou cair na vala. Lívia dizia que o pior não era a estrada, era o fato de ninguém conseguir afirmar mais, com a tranquilidade de antes que estava vendo as pessoas certas nos lugares certos. Diego não falava quase nada. Isso me apavorou mais do que se ele tivesse berrado. Ele só olhava para as pegadas e para a mata com aquela expressão fechada de quem já estava começando a raciocinar por um eixo que não queria compartilhar. E a verdade é que ele pensava a mesma coisa que eu. Se a gente fosse embora ali, em pânico, no escuro, sem descanso, com a cabeça bagunçada por 2 noites quase sem sono, 6 pessoas se enfiando em 2 carros. Quem teria coragem de jurar que aquilo que vinha da mata não já tinha aprendido o suficiente para vir junto? É ridículo admitir isso agora, mas foi isso que segurou a gente. A ideia de sair do lugar parecia menos segura do que a ideia de suportar mais algumas horas e observar, contar, confirmar, esperar amanhecer de verdade, esperar a cantina abrir, esperar a gente circular, esperar o mundo voltar ao que parecia ser antes do pôr do sol. Só que o medo, quando decide amadurecer, não respeita planejamento.
Naquela tarde, enquanto tentávamos desmontar parte do acampamento para agilizar a saída na manhã seguinte, aconteceu a pior coisa até então. Livy apareceu com o braço sangrando. Não muito, só o suficiente para apavorar. Ela dizia que estava indo sozinha até o carro buscar um casaco, erro que já mostrava o quanto a mente cansa e falha quando vive sob tensão constante, e que ouviu Diego chamar por ela atrás de uma árvore. Quando virou, alguém puxou o braço dela e arranhou com força. Diego estava com Bruno e comigo desmontando a lona maior. Ela sabia disso, nós sabíamos disso. Mesmo assim, a forma como ela falou do ocorrido não era de quem confundiu Sombra. Era de quem tinha reconhecido a voz de uma pessoa conhecida segundo antes de sentir a mão. Ninguém disse a palavra cópia, mas ela já estava na nossa cabeça. A noite caiu cedo demais. No último jantar, ninguém tinha fome. A comida ficou com gosto de metal e terra. O fogo era pequeno e, toda vez que alguém se afastava da claridade, o resto do grupo acompanhava o corpo dessa pessoa com os olhos até ela voltar. A gente falava o nome um do outro mais vezes do que qualquer conversa exigia, só para ouvir as respostas saindo no lugar certo. Quando o escuro engrossou de vez, já não havia mais clima para uma vigia formal. A ideia de deixar só uma pessoa sentada diante da mata parecia piada cruel. Então, a gente ficou acordado os 6, juntos, fingindo que aquilo bastava. Mas não bastou. Lá pelas 2 da manhã, o silêncio ficou diferente. Quem já passou noite em acampamento sabe, existe um tipo de silêncio cheio de som. Inseto, água, lona estalando, alguém virando no saco de dormir. E existe outro, mais raro, quando tudo parece prender a respiração por um segundo antes de alguma coisa. Foi nesse silêncio que eu ouvi os passos. Vindo na mata, não perto, mas vindo. Lentos, pesados. Sem pressa nenhuma de esconder peso. Alguém mais ouviu também, porque Marcela agarrou meu braço com força antes mesmo de eu virar o rosto. Os passos chegaram à borda escura além do fogo. E pararam. Ninguém apontou lanterna, ninguém chamou. O grupo inteiro ficou imóvel de um jeito tão absoluto que eu ouvi a minha própria saliva descendo seco na garganta. Depois, os passos recomeçaram. Vieram até o acampamento. Passaram pela mesa, passaram perto da cadeira vazia, passaram perto demais de uma das barracas. E então, foram para a minha. Eu dormia sempre na mesma posição, com a cabeça do lado de fora, perto da parte traseira da barraca. Acho que, a essa altura, todo mundo já sabia. Talvez por hábito, talvez por outra coisa. Eu me encolhi, mas não corri. Não porque fui corajosa, porque tive aquela paralisia animal que antecede o grito. Os passos pararam atrás da barraca. A lona afundou, bem na altura da minha cabeça. Não foi uma pancada, não foi um esbarrão de bicho. Foi pressão. Lenta, deliberada. Como se alguma coisa encostasse primeiro de leve para medir a espessura do tecido e a posição exata do que havia do outro lado. Alguém atrás de mim começou a rezar baixo. Acho que era Lívia, ou talvez Marcela, ou talvez eu só queria acreditar que alguém rezou. Porque... o silêncio que veio logo depois parecia grande demais para caber num grupo de 6 pessoas. A pressão aumentou, e então eu vi um rosto. Não inteiro, não nítido como imagem de lanterna, mas um rosto humano o suficiente para ser entendido imediatamente como rosto. A testa achatando a lona, o nariz deformando o tecido, a boca prensada de um jeito quase obsceno, como se tentasse encontrar espaço entre a trama da barraca. Sem olhos visíveis, sem detalhe claro o bastante para reconhecer ninguém. Só a forma de um rosto, empurrando de fora para dentro. Por um segundo, me ocorreu a ideia horrível de que podia reconhecer alguém se aquilo entrasse mais um pouco. Um namorado, um amigo, um estranho, qualquer um. E talvez tenha sido exatamente esse pensamento que me fez gritar. Gritei tão alto que doeu no peito. As lanternas acenderam ao mesmo tempo. O zíper da barraca foi aberto num tranco. Teve gente tropeçando em corda, cadeira caindo. E quando todo mundo saiu para fora, não havia ninguém. Nada. Nenhuma figura correndo, nenhum barulho entre as árvores, nenhum galho balançando. Só as pegadas. Novas, frescas, vindas da mata até a minha barraca. E
como sempre, sem uma única marca voltando. Foi aí que a gente decidiu ir embora mesmo assim. Não porque o medo tinha passado, mas porque naquele ponto, ficar já não parecia contenção, parecia entrega. A gente desmontou tudo no começo da manhã, com a luz fraca e cruel de quem não dormiu. Ninguém falava quase nada, só o necessário. O som das varetas saindo da barraca, do zíper, do isopor fechando, do porta-malas batendo. Coisas normais demais para um ambiente que já não parecia aceitar a palavra normal. E a parte mais terrível não foi desmontar, foi contar. Sem combinar, todos nós começamos a contar. 1, 2, 3, 6 pessoas. Eu, Diego, Rafa, Lívia, Bruno e Marcela. A gente se chamava pelo nome sem motivo. Perguntava detalhes idiotas de memória, pequenas coisas íntimas que só o outro saberia responder. O nome do cachorro antigo do Bruno, a cicatriz do joelho da Lívia, a tatuagem escondida do Rafa. O dia em que Marcela quebrou o tornozelo no colégio era humilhante. Era desesperado. E era o máximo de lógica que a gente conseguiu arrancar da situação. Entramos nos carros, saímos, ninguém quis olhar para o retrovisor por muito tempo. E eu gostaria muito de dizer que, quando a gente deixou a entrada do camping para trás, o medo ficou lá. Mas não ficou. Porque o medo verdadeiro não era mais o da mata, era outro. Era o medo de que as pegadas nunca terem voltado não significasse que aquilo ainda estava lá. Significasse que, em algum momento entre a primeira e a última noite, ele simplesmente deixou de precisar sair. Até hoje eu não sei o que vinha da mata todas as noites. Não sei se era um homem, não sei se era alguma coisa pior. Não sei se havia só um, ou se, em algum momento, aquilo aprendeu a usar o suficiente da nossa forma para andar entre a gente sem precisar deixar marca. E eu só sei que, quando amanheceu e a gente finalmente foi embora, ninguém no carro teve coragem de fazer a pergunta que realmente importava. Porque há perguntas que, se forem ditas em voz alta, deixam de pertencer à paranoia e passam a pertencer ao mundo. E essa ninguém queria colocar no mundo. Mas eu penso nela até hoje. Penso sempre que acordo no meio da noite e ouço passos onde não deveria haver ninguém. Penso sempre que lembro daquelas pegadas entrando no acampamento, uma noite após a outra, sem nunca voltar para a mata. E a pergunta era: se as pegadas nunca saíam de volta, qual de nós saiu no lugar delas?